E aí, lindezas da Pro, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar trabalhando algumas dicas de produção de texto, né? Para produzir um texto, o que nós precisamos? Precisamos de um título, que vai ser o nome da nossa história. E aí a gente segue algumas regrinhas, né? Um esqueminha. Por exemplo, quando que acontece essa história? Onde acontece essa história, o que aconteceu nessa história e como terminou a nossa história. Se nós conseguirmos seguir esses 5 itens, nós vamos conseguir fazer uma bela história, ok? Então vamos lá. Na produção de texto também, nós precisamos lembrar que o título ele tem que sempre ficar destacado, ele tem que chamar a atenção do leitor, para o leitor sentir vontade de ler aquela história. Então, ele fica centralizado na linha, né? Pode ser com letra maiúscula e de uma forma assim que ele chame bastante atenção para a história que nós vamos contar, ok? Então, quando aconteceu a história? Quando aconteceu a história, nós podemos utilizar algumas regrinhas aqui, ó. Do início, meio e fim do nosso textinho. Como que nós vamos fazer isso? No início, tem algumas palavrinhas que a gente pode estar usando, né? No início, para começar o nosso texto, certo? Para começar o nosso textinho, nós poderemos estar usando algumas palavrinhas, ok? Então, vamos lá. Ó, pode começar com era uma vez, quando for conto de fadas, lembra? Certo dia, um dia, certa manhã, numa tarde, certa noite, um belo dia, numa festa. Existem outras. Estas são apenas algumas sugestões, né? De início para o texto, tá? Também nós temos, depois que nós começamos a contar a nossa história, usamos alguns termos desses, nós podemos ir para o meio da nossa história. E aí, para não ficar perdido os parágrafos, né? Para não ficar sem ligação entre o primeiro parágrafo do início, o que nós podemos colocar alguns termos também, ó. No meio nós podemos usar então, de repente, quando, em seguida, nesse momento, a partir daí, depois de e antes de. Também não é necessário que sejam só esses, mas aqui estão algumas sugestões. Depois que nós contamos o início, o meio, nós vamos para onde? Para o fim da nossa história. Para o fim. E nesse fim nós podemos colocar alguns terminhos também. Olha lá. Foi então, por fim, finalmente, portanto, por isso, assim, nesse caso e por quê. Ok, pessoal? Então, são algumas dicas para melhorar a produção de texto de vocês. Nós não podemos esquecer que todas as frases têm que começar com parágrafos, né? O parágrafo é muito importante. Deixa um dedinho lá, né? De distância da margem. Que as nossas frases têm que iniciar com letra maiúscula, ok? É início de frase, letra maiúscula. Não podemos esquecer também da pontuação. Não posso deixar, né, de colocar os pontos necessários. E uma coisa muito importante: terminou de escrever o texto, nós vamos ler o texto para ver se eu estou entendendo o que eu escrevi. Porque se eu não estou entendendo, quem vai ler o meu texto também não vai entender. Então, eu vou ter que melhorar o meu texto. Então, isso se chama revisar o que escreveu.
toda vez tem que revisar o que escreveu. Ok, pessoal? Muito bem, então, vamos lá.